senhoras deputadas, senhores deputados. Eu vou trazer vários temas, pena que o líder do governo não esteja aqui, porque eu vou falar sobre emprego. Não, tá aqui. Que eu não vou falar só do primeiro emprego, que foi um projeto que a gente aprovou aqui, que não estava bem definido como ia ser essa política pública, né? Deixou em vácuo várias questões, mas, líder do governo, o que eu recebo de mensagens, né, de vários sergipanos e sergipanas solicitando emprego nas minhas redes sociais, né, quando eu caminho aí nas ruas. Hoje mesmo eu estava vindo do ato aqui em apoio aos servidores e servidoras públicas da saúde e da DESO contra o projeto privatista desse governo, e eu acabei sendo abordada por um senhor que ele abriu a página, senhor presidente, e quis me entregar um currículo, porque ele está desempregado, como milhares e milhares de sergipanas e sergipanos. E eu disse a ele que eu não faço essa política de receber currículo, porque existe o NAT, né, que é um órgão do Estado que deveria ser valorizado, fortalecido e fizesse a função, e não a população ficar dependendo de nós, legisladores parlamentares. Primeiro, eu disse a ele que eu não sou empresária. Segundo, eu disse a ele que eu não tenho relações próximas com grandes empresários e nem, né, empresas de terceirização que prestam serviço ao serviço público, e que ele fosse encaminhado ao NAT. E a realidade desse sergipano e dessa sergipana, senhor presidente e o líder do governo, ela é igual a milhares de brasileiros, porque em abril e junho, Sergipe ocupava a vergonhosa marca da 6ª maior taxa de desemprego em nosso país. E a pergunta que eu faço é a seguinte: o que este governo tem feito para mudar esse cenário? Foi somente o primeiro emprego para os jovens e toda a população que está desempregada? O que é que está se fazendo? Tenho recebido muitos pedidos de empregos, como eu relatei, muita gente desempregada, querendo sair dessa triste realidade que é a pobreza. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, Sergipe está na contramão no enfrentamento da pobreza, né, tendo aumentado o número de meninas e meninos vivendo em pobrezas em múltiplas dimensões. Em nosso protocolo, quando a gente recebe esses pedidos de emprego nas nossas redes sociais, deputado Marcos, a gente sempre encaminha para os órgãos de promoção e inclusão de emprego, a exemplo da Fundate, que é uma instituição tão importante que eu também exigia que precisa de investimento pelo município de Aracaju, e também o NAT, que é um órgão estadual. E pasmem, grande parcela da população mais vulnerável não conhece os serviços do NAT, ou não acreditam que o órgão cumpra com seu papel social, já que diz que muitos vão lá, entregam o currículo e depois não tem nenhuma resposta, não tem nenhum encaminhamento, porque infelizmente o NAT não faz o que deveria fazer, e que não ficasse na responsabilidade de nós parlamentares de conseguir, através de indicações em empresas que prestam serviço ao nosso Estado. Ou seja, é um órgão importante, mas que não consegue chegar às pessoas que realmente precisam, ou não passam credibilidade às sergipanas e sergipanos. E isso é muito grave. A gente está discutindo as leis orçamentárias e a gente precisa discutir sobre, né, valorização de serviços públicos, como esse que é o NAT, que faz, né, essa ligação, né, da população sergipana com as empresas, e assim eles possam
ter garantia de empregos. Precisamos urgentemente que o governo entenda a importância de política pública de Estado. E a Secretaria do Estado do Trabalho, que é responsável por pensar alternativas para tirar o povo da pobreza e da vulnerabilidade social, junto com os outros órgãos. Infelizmente, não consegue mostrar ao povo sequer o trabalho que a mesma vem desenvolvendo. Não podemos deixar que o NAT passe a impressão de que serve apenas para cadastrar currículos. Essa não é a sua função, muito menos da Secretaria do Trabalho, que tem a missão de fomentar a geração de emprego e renda em nosso Estado. Já solicitei à minha assessoria para que marque uma reunião com o secretário do Trabalho para entender quais são os planejamentos estratégicos da pasta e saber mais sobre as suas ações para diminuir esse enorme índice de desemprego no nosso Estado. Luciano Pimentel está aqui. Eu queria também, ontem eu não consegui participar da audiência pública, né, sobre esse tema tão importante que deve, né, ser discutido com seriedade. Porque a questão do aborto, ninguém é a favor do aborto. Não precisa vir com discurso que já tem vida, porque ninguém é a favor do aborto. O que a gente não é a favor, sabe, deputada Carminha, é que a mulher, principalmente a mulher pobre, negra, da periferia, não seja culpabilizada, não seja criminalizada, muitas das vezes por negligência, né, do seu marido, que não assume a responsabilidade. Porque o aborto no Brasil, sergipanos, ele é legalizado. Sabe para quem é legalizado? Para as mulheres da alta sociedade, que tem clínica, que tem condições de pagar clínicas clandestinas. E isso não é eu que estou dizendo, são dados estatísticos. E elas sobrevivem. Mas quando muitas das vezes a mulher pobre da periferia, que numa situação de desespero, de abandono de seus, né, dos seus companheiros, dos pais, que muitas das vezes até ameaçam aquela mulher de abortar, porque eles não querem a responsabilidade. Muitas das vezes, deputado Paulo Júnior, são homens casados que engravidam meninas aí e forçam com que elas abortem. E a gente quer culpabilizar a mulher por irresponsabilidade ou negligência dos homens. Então, quando a gente for discutir a questão de aborto, a gente não quer discutir que ninguém, nenhuma mulher que provoque ou que já provocou aborto, ela é a favor, mas muitas delas fazem por pressão de alguns homens e numa situação de desespero. E países que descriminalizaram o aborto, ao contrário, diminuiu. Porque várias pessoas, Carminha, você sabe disso, muitas mulheres, quando não tem uma assistência, não tem um apoio, não tem uma rede de proteção da família, de amigos do Estado, elas fazem no desespero, mas quando tem uma rede de apoio, elas acabam diminuindo. Aqui mesmo no Chile, eu tenho exemplos de que quando foi descriminalizado, diminuiu sim a quantidade de aborto, porque o aborto é uma questão de saúde pública, e não tentativa de criminalizar e de vir com esse discurso moralista, né, cristão, de que é uma vida. Ninguém é a favor, né, do aborto, é contra a vida. A gente é a favor da vida, e principalmente da vida das mulheres, porque hoje, de acordo com o STF, meninas, Carminha, de 11, 2 anos, que são estupradas, elas podem se... Imagine, aí o que é que esses moralistas de plantão querem? Querem que essas meninas que estão grávidas, que foram estupradas por homens, elas mantenham essa gravidez. É isso que quer. O que quer? Não, alguma parte de pessoas. E além disso, quando é
o feto é anacéfalo, quando ele não tem condições de sobreviver. E muitos usam esse discurso por dizer que a mulher é contra. E quando a gente discutiu, eu queria muito estar aqui ontem, Luciano, porque é uma pauta que não só eu venho travando, porque eu venho do movimento feminista. Nenhuma mulher, nenhum partido e ninguém é a favor, como algumas pessoas dizendo, do aborto contra a vida. A gente quer que sejam garantidos direitos, que a gente discuta isso em questão relacionada à desigualdade social. A gente quer discutir uma discussão séria, não uma discussão baseada em uma questão religiosa, dogmática. A gente quer que é uma questão de saúde pública. E muitas mulheres acabam morrendo, né, por causa desses atos, que é que a gente quer proteção. A outra coisa que eu vou falar hoje é porque ontem foi um dia histórico, porque eu participei lá no município de Estância, né, de uma audiência pública, né, que foi realizada pela Câmara Municipal de Aracaju para discutir, Carminha, a implantação do campus lá em Estância da Universidade Federal de Sergipe, que foi um momento muito importante, porque já é uma reivindicação histórica da região sul, né? Porque eles disseram que Lagarto já tem um campus, Itabaiana já tem um campus, lá Nossa Senhora da Glória já tem um campo, né? E eles, né, já vêm pleiteando, né, não só os gestores, né, mas os estudantes, porque a valorização da educação pública e a expansão da Universidade Federal de Sergipe, Chico, que é uma das maiores universidades públicas, uma das melhores universidades públicas do nosso país, ela precisa ser expandida para que os jovens possam ter oportunidade, né, para que a gente possa, né, discutir caminhos, né, para que esses jovens, que muitas das vezes, Chico, não têm nem condições de pagar transporte, muitos pais, né, que moram no interior, não tem como vir para aqui, para o estado, para a universidade, porque alguns estão pagando, né, transporte público, porque muitos dos municípios, eles não arcam, né, com essas despesas, muitos não têm condições de morar. Então, a valorização, né, da universidade pública, que é uma política, né, que a gente está aí fortalecendo, reconstruindo, porque nos últimos 6 anos o que a gente viu foi um desmonte das universidades federais, né, com teto de gastos, né, que acabou limitando o investimento na educação pública. E a partir do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o maior e o melhor presidente que a gente teve, porque o anterior governo, que eu não gosto nem de citar o nome, ele era contra a ciência, ele foi contra, né, o investimento em áreas públicas, ele sucateou, né, com o teto dos gastos, investimentos que poderiam ser valorizados, seriam importantes para o nosso estado, como a educação. Mas graças ao nosso atual presidente Lula, que ontem fez um ano do dia histórico, né, de combate ao neofascismo aqui no nosso Brasil, combate a uma política de ódio, de fake news, de desmonte da educação, da saúde, como a gente percebeu, né, na época da Covid, né, um ano em que Lula foi eleito e nós, brasileiras e brasileiros, começamos a respirar, porque a gente sabe a importância do governo Inácio Lula da Silva para que pessoas, principalmente a população mais vulnerabilizada do nosso país, que infelizmente é o nosso estado de Sergipe, ou o nosso Nordeste e, consequentemente, o nosso estado, porque eu não consigo fazer comparação do atual governo e o que está acontecendo hoje, né, que as pessoas falam, né, de algumas lojas fechando, é consequência de um governo anterior, infelizmente, mas eu tenho certeza que de hoje em diante, cada vez mais, a gente vai fortalecer áreas importantes como a educação. Eu fui lá
E também, Carminha, eu acho que os outros deputados, eu levei a discussão, deputado George Passos, sobre bonificação. O que é a bonificação? É o bônus regional que algumas universidades têm, porque, infelizmente, né, estudantes do nosso estado acabam perdendo vagas para outros estudantes de outros estados, porque o SISU, que é o Sistema, né, Unificado, acaba abrindo possibilidade que pessoas de outros estados venham. A gente não quer impedir, mas que alguns jovens ou alguns estudantes que fazem o Enem aqui no estado tenham um percentual de cotas de prioridade para ocupar algumas vagas, principalmente, presidente, cursos importantes como medicina, que a gente vê, infelizmente, sendo preenchidos a maior parte por estudantes de outros estados. Então, a bonificação, que é esse bônus regional, aqui está uma discussão no STF, no Congresso Nacional, é uma discussão mais ligada ao Brasil todo, mas as universidades, elas podem aplicar essa política pública do bônus, porque isso vai ajudar, Chico, que a população da região lá do Alto Sertão, do Médio Sertão, elas possam ser beneficiadas com as vagas que são disponibilizadas lá na universidade para a região. E com essa abertura, muitas das vezes, tem campos, né, que não absorvem, né, os jovens, os estudantes da região, porque o SISU, ele é aberto nacional. Por isso que a importância da gente ter um diálogo sobre os bônus regionais, que vai garantir que os alunos, né, da região, seja do estado, da região, de cada local, possam ter prioridade, né, nas vagas e se manter, né, no seu município e não precisar sair da sua região para terminar, para realizar o curso superior. Outra questão que eu acho que vai ser polêmica aqui é porque ontem o Instituto Sergipano do Direito do Animal, que é a ISDA, lamentou profundamente o anúncio do governo do estado em que pretende construir um parque de vaquejada. As defensoras e defensores dos direitos dos animais questionam a prioridade em um estado que não tem um hospital público veterinário, por exemplo, que foi uma demanda que eu fiz a semana passada à superintendente de proteção do animal. São centenas de protetores e protetoras de animais completamente desamparados e desassistidos, que hoje fazem o trabalho que o Estado não faz, que é proteger os animais, por falta de uma política pública eficaz de proteção, né, de todos os animais. Apesar, o anúncio do governo do estado aconteceu enquanto crescem as denúncias de maus tratos em todo o estado. Desde a criação da Delegacia Especial de Proteção de Animal e Meio Ambiente, a DEPAMA, em 2021, até o primeiro semestre de 2023, foram registrados mais de 1.500 denúncias desse tipo de crime contra os animais, segundo a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe. Então, mais uma denúncia, porque qual a prioridade? Os parques de vaquejada, tudo bem, é uma festa cultural, mas a gente precisa também ter investimento em proteção. Por que não pensar na construção, né, do hospital universitário, que é uma demanda tão importante aí dos protetores e das protetoras dos animais, que acabam ficando com a responsabilidade de cuidar e proteger dos animais, que também deveria ser uma política pública do Estado. Então é isso, senhor presidente, muito obrigada às deputadas que me ouviram, os deputados, e uma boa semana para todas, todos e todos.